Nós vamos ler o Evangelho de São João, o capítulo, deixa eu achar aqui, 19, o capítulo 19, o versículo 32, o Evangelho de São João, irmão Eduardo, 19, 32. E foram, pois, os soldados, e na verdade quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Senhor Jesus, a tua palavra é a verdade. Como o próximo versículo que diz, porque isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz que nenhum dos seus ossos será quebrado. Nós te agradecemos, Senhor, mas o Senhor tem sempre cumprido, pois o Senhor tem sempre cumprido a sua palavra, e nós te louvamos por termos em nós a condição de ver esta palavra cumprida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mensagem: o sepultamento. Parágrafo 31. Eu não vou tomar muito tempo, né? Lá atrás, parágrafo 30. Lá atrás, no Antigo Testamento, aqueles que creram e adoraram e morreram na fé, esperando por este tempo, a razão que aqueles profetas fizeram isso e quiseram ser enterrados na Palestina, é porque eles sabiam que a ressurreição não ia ser no Egito. Eu não vou me prolongar na pregação, hoje nós vamos tomar a ceia, mas a mensagem, Deus aperfeiçoando sua igreja, parágrafo 60 a seguir. O Branham entra muito nisso, é maravilhoso. Mas diz assim então aqui nesta mensagem: porque eles sabiam que a ressurreição não ia ser no Egito. Nós até hoje pregamos, tipificando, o Egito é um tipo do mundo, da incredulidade, da perseguição religiosa, daqueles que querem escravizar o povo de Deus. É um tipo do Egito. É um tipo do Egito. Se nós estivermos sujeitos a isto, se nós estivermos sujeitos aos espíritos mundanos, não espere por ressurreição. Não espere por transformação, transladação. Porque no Egito isso não se dará. Não se dará no Egito. Nós temos que sair do Egito. Nós temos que ir para a nossa Palestina. A nossa Palestina. Isso foi terra, a Palestina foi terra prometida para a descendência de Abraão. E qual é a briga ali? Eu não vou entrar nisso hoje, né? Mas quem sabe daqui uns cultos nós falemos alguma coisa sobre isso também, muito bom. Por que é uma briga sobre a terra da Palestina? Eles estão vivendo o Velho Testamento, eles estão esperando o Messias ainda. Então eles brigam pela Palestina. E essa briga pela Palestina é porque a Palestina foi terra prometida para a descendência abraânica, descendência de Abraão, da promessa de Abraão. E nós sabemos que Abraão, por antecipação, pela maneira humana, pelas preocupações humanas, pela ociosidade e ansiedade humana, teve um filho chamado Ismael com uma das suas concubinas. E dali gerou uma geração. Há uma geração de Abraão, mas não é da promessa, mas sim da mente humana, do desejo humano, do querer ver a promessa ser cumprida e não saber esperar no Senhor. Então,
houve uma descendência que eles dizem ser a descendência herdeira da terra da Palestina, que foi prometida para o povo abraânico. E então ali entrou a perseguição. Porém, a descendência, segundo a promessa de Deus, que era em Abraão e Sara, veio a descendência real e também a descendência natural de Abraão por Isaac. Por Isaac. A religião que está esperando pelo Messias. Só o Velho Testamento, vamos por assim. A religião que está aguardando ou crendo e vivendo numa fé segundo a descendência de Abraão por Ismael. Inclusive aqui na região de Curitiba tem um povo que crê assim. E segue a fé de Abraão, mas eles vêm com a nossa Bíblia até Abraão. Depois eles seguem os ensinamentos segundo este outro ensinamento. Mas nós sabemos hoje de uma forma mais ainda clara que era com Sara, porque eles foram transformados. Não é pela condição humana, mas é pela condição da transformação pelo sobrenatural. Então eles brigam pela Palestina, porque eles estão aguardando o Messias. Porém o Messias já veio, já morreu na Palestina, já ressuscitou, e há um povo agora da descendência real de Abraão que está lutando pela nossa Palestina. Por isso que a Palestina é um tipo da palavra. Então nós não podemos morrer no Egito. Sabemos, foi falado isso esses dias também, sobre a morte durante esse mês. A morte para o cristão, Estevão sendo um tipo mais direto disso, para cristão, o Novo Testamento não morre. Ele descansa no Senhor, ele descansou nos braços do Senhor. Então, se nós estivermos com o nosso espírito voltado para o Egito de hoje, para o mundo, para o mundanismo, não há descanso. Fica mesmo numa forma assim, fora do normal, preocupado com o que vai ser da nação, com o que vai ser da humanidade. No nosso natural, nós estamos vivendo hoje, nós devemos se preocupar com isso, devemos orar pela nação. Mas a nossa alma já encontrou o descanso. Já encontramos o nosso descanso, que é Jesus Cristo. Descansa no Senhor, deleita-te no Senhor. Descansa, vinde a mim todos cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A única maneira de nós descansarmos é na Palestina, não é no Egito. É na palavra de Deus. Você encontrou Jesus? Descansa, descansa. Amém, irmãos? Veja, é porque eles sabiam que a ressurreição não ia ser no Egito, ela ia ser na Palestina somente. É por isso que eu digo esta noite, eles me taxam, assim como nós, cada um de nós, eles nos taxam, me taxam com todos os tipos de nomes, e eu não me importo com o que as pessoas me chamam. Não se preocupe com isso, irmãos. Isto não significa nada para mim. A única coisa que eu quero saber é isto, que estou morto e minha vida está escondida em Cristo. Veja, descanse no Senhor. Nossa vida está em Cristo. Não é mais no Egito, não, é na palavra. E minha vida está escondida em Cristo através de Deus e selado pelo Espírito Santo, que quando Ele me chamar dentre os mortos, o profeta sabendo que ia morrer, chegaria o dia dele, como todos nós, se houver tempo, Veja, quando Ele me chamar dentre os mortos, eu responderei naquele dia. Irmãos, a coisa não é brincadeira, não. Tem gente que está brincando ainda de evangelho, não sabe onde está firmado. Vidas volúveis, espiritualmente falando. Irmãos, nós estamos firmados em Cristo Jesus. E isto nos dá segurança que se um dia nós descansarmos no nosso corpo físico e nós ficarmos, como o profeta diz, uma pedra de gelo, hoje o sangue vertendo dentro de nós, correndo dentro de nós, melhor dizendo, correndo dentro de nós, circulando dentro de nós, nos dá quentura, nós ficamos quentes,
o sangue correndo dentro de nós, nos dá esse calor humano. Nós não vamos morrer de hipotermia espiritual, não, irmãos. Não deixe o evangelho esfriar na tua vida. Não deixe as escrituras esfriar na tua vida. O sangue de Cristo ainda está correndo no meio da igreja. Não é uma igreja fria, é uma igreja quente. O profeta diz, olha, quando a igreja fica fria, quando a tua fé esfria, isso é um tipo da morte. Toca no morto, ele está frio, ele não glorifica, ele descansou dos trabalhos ali, ele ficou frio. Irmãos, nós não somos uma igreja morta, não. Nós somos uma igreja viva, e o sangue que nos dá vida é o sangue do Senhor Jesus Cristo. E quando nós tombarmos pelo outro lado do tipo da morte, o profeta usa a morte usando dois tipos. Uma é, se você está morto espiritual, você está frio, você não glorifica, você não quer mais ir nos cultos, você desanima e deixa o desânimo ser mais forte e estar mais em eminência do que o ânimo. Você desiste, você morreu, está frio, estou esfriando. Não, eu não estou esfriando, nós estamos esquentando. O outro lado da morte num tipo, ele diz também, nós morremos para o mundo. Nós vivemos para Jesus, não estamos frios para Jesus, nós estamos quentes. Veja que toda debilidade e problemas que o inimigo tem lançado na humanidade, na nossa nação, no meio do evangelho, isso e tantas coisas nós temos visto. É para quê? É para fazer você morrer espiritualmente e viver para o mundo, e morrer para Cristo. Mas nós estamos vivos para Jesus Cristo e mortos para o mundo. Aí o profeta diz aí, a morte para o mundo é o tipo, nós estamos ali, morto para o mundo. Vamos no bar? Nem responde. Mas você não me responde mais? Não respondo mais. Eu já estou morto para essas coisas. Você esfriou para ir nesse lugar? Eu esfriei totalmente. Uma pedra de gelo. Dá um beijinho na testa do teu pai, se você ainda o tem vivo. Um hino do Bom Anselmo que fala, se você tem tua mãe ainda viva, ainda honre ela. Você tem teu pai, dá um beijinho na testa dele hoje, se houver tempo para isso. Você vai ver que tem calor, porque o que tem de beijinho na testa no caixão, é o que tem. Com lágrimas, com secreções nasal descendo muitas vezes, simultaneamente, pela dor da partida. Não é melhor nós dar um beijinho hoje, que podemos contemplar a vida um dos outros, o calor humano. Não deixe o calor humano esfriar entre a igreja. Nós não morremos para Jesus Cristo, pelo contrário, nós estamos ressurretos em Cristo Jesus, porque Jesus falou em São João 6, aquele que estiver morto em mim, eu o ressuscitarei. Agora, mortos para o mundo. Aí o profeta disse, é o que terminou de falar, pode chamar do nome que for. Vai num caixão com uma pessoa morta e fala assim, você não presta. Se falasse no tempo que estava vivo, levava como é que fala, um pitileco. Né? Tá. Opa, mas mexeu com a minha hombridade. Mas você está vivo ainda para o mundo? Para o mundo nós já morremos. Pode falar o que for do morto. Pode desrespeitar. Pode até bater no morto. Pá! Vem dar um beijo, não tá. Pá! Irmão, se o morto levantar e dar um tapa em você, pode correr. Viu? Corra, que não vai ter muita saída não, você correr mesmo. Não, o morto não pode fazer mais nada, irmãos. Por que o mundo nos xinga? Nos fala que nós somos idólatras, que somos redondos, depois fala que nós somos quadrados. Eles têm que decidir o que nós somos afinal, né? Tem horas que é redondo, tem horas que é quadrado, e tem horas que é isso. Irmão, nós estamos mortos para o mundo, deixe que falem. O profeta diz, eu não me importo com o que falem de mim. Sabe por quê? Nós morremos para o mundo. Nós não temos mais reação. Agora, para o evangelho, nós estamos vivos. Estamos vivos, temos reação. Amém, irmãos? O profeta diz, veja, pode me chamar do que for. Olha só isso, porque isso aqui, irmãos, é tremendo. Nós ouvimos a voz do Senhor Jesus hoje. São João 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Nós temos ouvido a palavra de Deus. E esta voz nos ressuscita dos mortos. A voz de Deus, não a voz de um homem literal, não. É a palavra de Deus que nos tirou do mundo, que nos tirou dos dogmas, que nos tirou dos vícios. É a voz do Senhor Jesus Cristo. A mensagem que o profeta pregou, intitulada então, Jesus chegou.
e chamou, o profeta diz, aquela mesma voz do Senhor Jesus Cristo, é a mesma voz que hoje fala em nossos corações, e é a mesma voz que quando nós estivermos num túmulo, quem sabe, ao Ele nos chamar, nós ressuscitaremos. Agora, qual é a prova que nós vamos ressuscitar? Se nós descansarmos no Senhor, se nós morrermos, nosso físico, se a nossa alma e o nosso espírito se desligar deste corpo. A prova é que nós ouviremos a voz de Jesus nos chamando do mundo, vamos usar esse termo, né? Dentre os mortos, para nós ressuscitarmos no nosso corpo glorificado. A prova é que nós ouvimos a voz de Jesus hoje e ressuscitamos dentre os mortos desta era pecaminosa. Você ouviu esta palavra? Você aceitou Jesus Cristo? Prega para os mortos desta era. Eles não podem ouvir que é Jesus falando, mas você pode ouvir que Jesus falou nesta era e nos ressuscitou. Um dia, se nós tivermos, como eles diziam antigamente, 7 palmos abaixo da terra, oh, como que eu vou ouvir? Lázaro em São João 11 ouviu Jesus chamando ele. Por quê? Porque quando Lázaro estava vivo, ele reconheceu quem era Jesus. Assim como nós reconhecemos que a palavra de Deus é a verdade hoje, a palavra de Deus vai tirar nós do túmulo um dia, se necessário for. E se não der esse tempo, a palavra de Jesus Cristo nos transformará para um corpo glorificado. Oh, como é importante nós darmos ouvido a isto e não darmos ouvido para o mundo, para os pecadores, para as incredulidades. Ele me chamar dentre os mortos, eu responderei naquele dia, sepultem-me em Cristo, pois aqueles que estão em Cristo, Deus o trará de volta com ele naquele dia. E como entramos em Cristo? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, por um Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo e nos transformamos cidadãos do reino de Deus. Nós professamos ser peregrinos e estrangeiros nesta terra, mas não buscamos estas coisas mundanas, mas esperando a vinda bendita para assumir o domínio do mar e o ar sem limites. Quando ele vier em sua glória, certamente esperamos sua vinda. Oh, irmãos, ontem eu li a mensagem, quais são as obras do Senhor Jesus? Quais são as obras de Deus hoje? Irmãos, o profeta diz ali, isso é maravilhoso demais. O profeta diz, sabe para quem que Jesus vem? Jesus está vindo, irmãos, pode se preparar, os sinais estão se cumprindo, nenhum dos sinais falham, e nenhuma das promessas deixa de ser cumprida, os sinais estão sendo cumpridos, sim, as promessas também. O profeta diz, sabe para quem que Jesus está vindo? É para quem está o buscando. Se você não busca Jesus, acima de todas as coisas, ele não vai vir para você, ele vai vir para quem está buscando a ele. O profeta mostra lá que os judeus, ele veio para os seus, mas os seus não os receberam, a não ser aqueles que estavam esperando por ele. Por que os judeus estão esperando Jesus até hoje? Mas teve uma porção de judeus que receberam Jesus. Sabe por quê? Esses não estavam esperando Jesus por uma religião, não estavam esperando Jesus por um credo dogmático dos dias, segundo os ortodoxos, segundo a igreja da hora. Não! Eles estavam esperando o Messias, segundo as Escrituras, porque quando João Batista falou para os seus discípulos, vai lá e vê se este é aquele. Veja quem que estava esperando Jesus, os discípulos de João Batista. Vai lá e vê se este é aquele ao qual nós estamos esperando, segundo as Escrituras. E ele veio e falou, olha, vai lá. E quando eles foram ver Jesus, ele falou, volta lá e fala o que vocês viram. O cumprimento das Escrituras. Os coxos andam, os mudos falam. Oh, os enfermos são curados e os endemoniados são libertos. Segundo o que diz as Escrituras, e o profeta diz, porém curar enfermo, libertar, não era o maior sinal que ele era o Messias, mas o maior sinal que Jesus era o Messias é porque ele estava de acordo com as Escrituras. Por isso, quando ele foi a Felipe passou um dia e uma noite com ele,
Aí Felipe saiu correndo até seu irmão Simão e disse: vem, achamos o Messias esperado. Para quem ele veio? Para quem estava esperando por ele. Tem gente que espera nisso, espera naquilo. Não, espere o Senhor. Vem e vê. Vamos lá, o profeta ele falou, vamos lá e vamos ouvir mais um sermão e ver se é ou se não é. Irmãos, nós não estamos aqui para ficar observando nada, não. Nós estamos aqui para adorar a Deus, estamos aqui para ouvir a palavra de Deus, para nosso aperfeiçoamento. Por quê? Porque nós não estamos esperando em homem, nós não estamos esperando em sistema, nós estamos esperando o Messias, agora o Senhor Jesus Cristo vir nos buscar. Tem gente que fica, mas o que você está esperando? Por quem? Vem e vê, achamos o Messias esperado. Vem ver, achei aquele que nós estávamos esperando. Quem que nós estamos esperando, hein? Irmãos, o que nós estamos esperando? Mundo, que te quero, não somos deste mundo. Ele veio para aqueles que estavam esperando por ele. Aí o profeta diz, e ele vai vir de volta. Teus olhos estão no quê? Os problemas, como eu disse ontem, as pessoas chegam e falam, não existe mais cristianismo. Não existe mais? Não existe mais namoro cristão. Muitos de nós temos ouvido isso. E alguns, eu volto a dizer o que eu disse ontem, e alguns têm a audácia de dizer que na mensagem não tem mais namoro cristão. Mas na mensagem deles. Porque na nossa tem. Na nossa tem namoro cristão. Na nossa tem, sim, a mensagem não mudou, eles estão pregando outra mensagem. Mas no que eles estão fundados a sua fé, a sua esperança, a sua segurança? Nós temos aqui namoro cristão. Nós temos aqui casamento cristão. Nós temos aqui cultos cristãos. Mas não tem mais isso, não tem mais aquilo. Mas aonde que não tem mais? Aqui tem. Porque nós estamos esperando o Messias. Irmãos, é aquilo que o profeta diz, você está procurando alguma coisa, mas está procurando aonde? Quer um namoro cristão? Procure na palavra, na mensagem. Está procurando uma vida cristã? Mantenha a tua vida na palavra, na mensagem, nas escrituras. Amém, irmãos? Por um Espírito somos batizados. E esta é apenas uma imagem do que é. E tudo na terra é uma beleza, uma doçura. A beleza da terra não é outra coisa no mundo senão um reflexo de algo muito melhor que está por vir. Veja, os pássaros cantando, tudo na terra. É um homem que está estragando, irmãos. O evangelho é lindo, a mensagem é maravilhosa, a Bíblia é eterna. Por que estão... Nós temos que esperar por Jesus mesmo, olhar só para Ele. Nós um dia vamos ser transformados, porque nós estamos esperando por Ele. Um dia nós seremos ressuscitados se nós dormirmos no Senhor. Por quê? Porque nós ouvimos Ele nos chamar hoje. Pessoas ouvem a palavra e não muda nada. Vai ressuscitar? Vai sair debaixo da terra? Se não sai debaixo de um pecado? De uma incredulidade, de um dogma? Irmãos, esta palavra, esta mensagem, este Espírito vivificador da Bíblia tem poder para te tirar do bar, tem poder para te tirar dos campos de futebol, tem poder para te tirar das idolatrias da religião, das idolatrias do paganismo do mundo, tem poder para te tirar da vaidade humana e tem poder para tirar você debaixo da terra se chegar esse dia. Eu vou encerrar aqui para nós tomarmos a ceia. 36, o profeta diz, agora, eu esqueci que deveria levar apenas meia hora. Demora muito para chegar aonde eu quero dizer. É o profeta falando. Mas observe, Jesus, nas 2 últimas horas de sua vida, nas duas últimas horas de sua vida, muitas profecias foram cumpridas. Nas horas finais, muitas profecias são cumpridas. Nos destaques foi falado. O que está faltando? 2 Timóteo capítulo 3. Homens avarentos, obstinados, irreconciliáveis.
mais amantes dos deleites deste mundo do que das coisas do Senhor, mais amigo do mundo do que de Deus. Quer ver? Ó, tu, porém, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque nos últimos momentos, porque haverá homens amantes de si mesmos. É por isso que as denominações estão crescendo. Porque sempre tem que pregar, sempre tem que aparecer, sempre tem que ou se eu não cantar, o culto não foi bom, se eu não pregar, o culto não foi bom, se eu não falar, o culto não foi bom. Mas nós viemos aqui cultuar a Deus. Nós viemos aqui para sermos avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, homens, mulheres, blasfemas, desobedientes a pais e mães, natural e espiritual, desobedece aos pais, os patriarcas da palavra, desobedece aos pais, às mães no natural. Não deixa que eu que escolho, a minha namorada eu escolho, meu namorado eu escolho, a minha vida eu decido. Ouça teu pai e tua mãe, ouça os anciões, é mais seguro. Sua vontade sempre tem que ser respeitada. Mas coloque na sua vontade a vontade de Deus. Vê se está de acordo com a vontade de Deus. Sem afeto natural, irreconciliáveis. Erra e não acerta. Leva do jeito que dá. Arruma um subterfúgio. Caluniadores e incontinentes. Incontinentes aqui está falando da vida íntima, você me entende? Homens que não podem suportar. Domine seus olhos. Domine os ímpetos humanos. Da mesma forma as mulheres. Porque antes isso estava lá fora. Agora veio para dentro de casa com as tecnologias. Domine. Não seja dominado. Porque o espírito que você se sujeita, você se torna servo. E aqui nós somos servos e servas do Senhor Jesus Cristo. Cruéis, sem amor para com os bons. Uma pessoa quer viver errado, mas o que ele tem de amigo? O que ele tem de amigo? Quer fazer coisa errada? O que ele tem de amigo? Não passa frio, não passa fome, não passa nada. Sempre tem um amigão. Amigo dos maus. Veja. Sem amor para os bons. Traidores, obstinados, orgulhosos. Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tendo até mesmo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes. Afasta-te. Aí vem a pergunta, o que está faltando? O carro bolha está aí. O carro que dirige sozinho está aí. Los Angeles já está olhando para baixo. O mar já comeu toda a parte de baixo dela ali. Está faltando a governante americana, religião ou mulher, está lá. O que está faltando? Falta isso ou falta aquilo. Quem disse que nós temos que estar aqui para ver isso? Vai se cumprir toda a profecia. Eu espero não estar aqui. Uma das profecias que não se cumpriu ainda é os Estados Unidos em ruína. E eis que vejo os Estados Unidos da América como um grande buraco, destruição total, apenas fumaça ainda. Sabe quando que sai fumaça? Estoura uma bomba em cima de alguma coisa, fica só uma fumacinha assim, ó. Queima tudo, estoura tudo, arrebenta tudo. Tem que acontecer isso para mim me preparar para o rapto. Quem que disse que eu quero ver essa profecia? Eu não quero ver isso aí não, irmãos. Que vamos embora antes disso. Já imaginou quando isso acontecer? O que está em eminência e como que o mundo vai estar? Não se preocupa não, tem que acontecer isso ou aquilo. Irmãos, eu quero estar pronto para ir embora. Nós temos que estar no nosso lugar. Plataforma de rapto. Pode ser que nós vamos ver. Aí vai ser dias mais difíceis ainda. Mas Deus ajuda e nós vamos embora antes, irmão. Amém? Veja, o profeta diz aqui então. Veja, 2 horas antes da sua morte. Observe, Jesus, nas últimas horas de sua vida, muitas profecias se cumpriram. Além, me disse, irmão Brana, isto tem que acontecer e aquilo tem que acontecer. Eu disse, isto pode acontecer em 1 hora. Se você ler Salmo 22, e então observe a hora, na hora da sua morte na cruz, eu espero agora. Quantas profecias notáveis foram cumpridas nas últimas 3 horas da sua vida.
certamente. E eles perfuraram os pés e as mãos, tudo isso cumprindo as Escrituras. E ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Cumprindo as Escrituras. E assim por diante, como Davi exclamou. E então, outra coisa que eu quero que você observe, e é a verdade, a infalível palavra de Deus. A Bíblia diz, e ele guarda todos os seus ossos, os ossos deles, veja, e nenhum desses ossos seriam quebrados, porque ele era um tipo do cordeiro pascal, era um tipo dele, o cordeiro devia ser sem defeito, nenhum osso quebrado, se está em Salmo 34, 20. Nenhum osso quebrado deveria estar no cordeiro. E na hora em que ele estava, ele tinha morrido. E eles foram para quebrar suas pernas com martelo. Veja. O homem com martelo estava pronto para golpear suas pernas. Mas a palavra disse, nenhum osso dele, do seu corpo será quebrado. E as profecias se cumprem como está nas Escrituras. Veja. E a palavra de Deus é eterna. E se a palavra de Deus é tão perfeita, aqueles que estão em Cristo estão tão seguros da ressurreição, da transformação. Veja, nenhum osso se quebrará do corpo de Jesus. Eu encerro aqui. Quem é o corpo de Jesus hoje? O diabo está querendo quebrar famílias. O diabo está querendo quebrar a sua, a minha, a nossa. O diabo está querendo quebrar a igreja, que é o corpo de Cristo. Está com o martelo na mão. Está com o martelo na mão, mas acertou da direita, acertou da esquerda, mas não acertou Jesus Cristo. Salmos 34, 20, Salmo 34, versículo 19 diz, mas muitas são as aflições dos justos, mas Deus livra de todos, porque nenhum osso do corpo de Cristo será quebrado. Temos muitas aflições, mas tua família não vai ser quebrada. Mas esta igreja não será quebrada. Não! O martelo está posto na mão de Satanás. Ele está prestes a acertar o corpo de Cristo, mas não quebrou, porque a Bíblia há de se cumprir, como se cumpriu em Jesus. Agora o inimigo está com o martelo na mão quebrando, querendo nos quebrar. Quebra da direita, quebra da esquerda, mas não quebra a tua vida, não quebra a tua família, não quebra a tua fé. Porque nós somos o corpo de Cristo. Tudo isso que nós estamos vendo e vivenciando é um martelo na mão do inimigo querendo quebrar os ossos deste corpo místico de Cristo na terra. Mas a palavra é, nenhum osso se quebrará. Eu sou um ossinho do corpo de Cristo. Não, o inimigo não vai me quebrar. Essa irmã, esses irmãos, sua família, seus filhos, cada um de nós, somos um ossinho no corpo de Cristo. Irmãos! Pastor, estou meio quebrado. Não. Nós não se quebraremos. O martelo está na mão do inimigo, mas não pode atingir o corpo de Jesus. E nós, por que não atingiu o corpo de Jesus? Nós lemos, porque já estava morto. Se nós não morrermos para o mundo, não morrermos para o pecado, o martelo do inimigo nos quebra. Mas se você morrer para o pecado, para o mundo, porque Jesus morreu para o mundo, estou certo? Ou ele morreu a parte espiritual dele? Pelo contrário, o profeta vai continuando dizendo aqui que o tempo já foi. Mas ele vai dizer que ele foi nos lugares baixos, subiu e entrou nas portas celestiais. Não morreu não, irmãos. A parte espiritual continuou vivendo, fazendo, cumprindo a obra. Então nossa parte espiritual está viva, mas estamos mortos para o pecado. Irmãos, posso ouvir um glória a Deus por isso? Mais alto, glória a Deus! Nós que estamos mortos para o pecado, o diabo não vai te quebrar. É Bíblia. Amém, irmãos? O diabo não vai quebrar a tua família, não vai quebrar a tua fé, não vai quebrar nem no teu natural. Porque é a Bíblia. Em nome de Jesus Cristo, estamos mortos para o mundo e vivos para Jesus. Nenhum osso do corpo de Cristo se quebrará. Irmãos, isso é maravilhoso. E por que lá nos Salmos está dizendo, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor te livra, te livra, te livra, te livra. E no próximo versículo vem falar do corpo de Cristo, que nenhum osso vai ser quebrado, e depois no Novo Testamento vem Jesus, e o diabo lá aqueles homens usados por Satanás para quebrar o osso de Jesus, não pode, porque a palavra de Deus é soberana.
Vamos viver a palavra de Deus e nada vai nos quebrar. Aleluia! Que maravilha! Minha garganta não deixa eu gritar mais, senão eu ia gritar um pouquinho mais. Que maravilha! O diabo não vai quebrar nós não, irmãos. Nossa família, nossos filhos. Aleluia! Nossa adoração. Mortos para o mundo. O diabo não pode quebrar. Este corpo de Cristo não. Mas vivo para Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo.